10 horas. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Elton. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso webinar para os clientes de HCM. É um prazer tê-los aqui conosco nessa manhã. E só lembrando que esse é um webinar da série de webinars que nós começamos o mês passado e todos os meses até o mês de novembro, se eu não me engano, se é dezembro, nós teremos um assunto diferente. No final da apresentação, vocês vão ver toda a programação dos webinars que já foram realizados e os próximos que serão realizados. Não precisa tomar nota, porque uma semana antes nós vamos enviar os convites, a data ainda não está fechada, mas a ideia é essa, é colocar os clientes sempre atualizados de tudo que está acontecendo. Bom, o tema de hoje é LGPD para o HCM. E o que é que nós vamos apresentar aqui? É o seguinte, é um tema muito atual, é uma legislação, nós vamos estar colocando. Eu, particularmente, tenho acompanhado isso nos últimos 2 anos, assisti diversas apresentações, fiz diversos cursos, e eu não sei quanto a vocês, mas eu sempre ouvi cursos e palestras feitas por advogados. Você já apareceu aqui. Por advogados. No retorno. Tchau. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu ver aqui. Quem atrapalhou aqui. Bom, então voltando. Então, nós temos uma série de palestras feitas por advogados que fala justamente da legislação, dos itens da legislação e tal, mas não tem um de para, ou seja, sim, dito tudo isso, dito toda essa parte legal, como é que eu faço para colocar a minha empresa em conformidade com o LGPD? Então, o objetivo do nosso evento de hoje não é tornar a sua empresa conforme com a LGPD, mas são 2 objetivos. O primeiro é apresentar um resumo dessa Lei Geral de Proteção aos Dados de uma forma bem simples, que, na verdade, ela não deveria nem se chamar LGPD. Ela devia se chamar LGPDP, porque quando a gente fala proteção de dados, a gente acha que são todos os dados, mas, na verdade, é uma lei específica para dados pessoais. Então, Lei Geral de Proteção dos Dados, está faltando o outro P, que são os pessoais. Quando a gente olha por esse aspecto, fica tudo bem simples, né? E vocês vão ver que a ideia é dar um contexto da legislação e mostrar como os produtos de HCM que vocês utilizam já está pronto para permitir a aderência, né, aos dados que são armazenados nesses nossos bancos de dados em conformidade com a LGPD. Então, como que a gente atende a todos os requisitos da LGPD de uma forma simples, prática, né? E eu acho que já temos bastante gente, ótimo, já estamos aqui com 54 pessoas e as pessoas estão chegando. Mas, já feita a abertura, quero passar para vocês aqui a nossa especialista em processos, que é a Dávia Borges, que trabalha conosco aqui há mais de 20 anos, né? E ela está encarregada de fazer justamente isso, esse resumo da legislação, colocar exatamente do que se trata. Eu não sei quanto a vocês, se vocês já estão adequados à LGPD ou não, mas nossos produtos que vocês utilizam já estão prontinhos para isso. Quer vocês estejam ou não estejam adequados ainda, já estejam trabalhando ou pretendam trabalhar. Então, o caminho é esse, queremos mostrar que os produtos que vocês têm já dão realmente suporte total a essa nova legislação. Tá bom? Então, nosso evento é rápido, os eventos desses webinars, a proposta é durar no máximo 30 minutos, tá? No final, temos dúvidas, podemos responder as dúvidas. As dúvidas podem ser colocadas aqui no chat,
beleza? E se alguém quiser fazer uma pergunta, aqui em cima no Teams tem um bonequinho com a mãozinha levantada. Você clica no bonequinho, levanta a mão, e aí assim que puder, a Dávia vai respondendo a pergunta. Se não souber a resposta, vai anotar a pergunta e nós vamos procurar, mas não ficará sem resposta, tá bom? Então, porque às vezes se for uma coisa muito específica, é na minha empresa, do ramo tal, assim, aí a gente deixa para responder depois, porque a ideia aqui é tratar de assuntos que sejam de um interesse do maior número possível de clientes. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Bom dia a todos. Sejam, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. E a ideia de hoje... Só um minutinho. Vou resolver aqui o problema da microfonia. Pronto. Então, estão todos me ouvindo? Qualquer coisa, pode falar no chat, que Patrícia está aqui nos auxiliando e vai estar nos ajudando aqui em todas as informações que vocês estiverem passando aqui no chat, tá? É muito bom estar com vocês. Vários eu já conheço. E é bom, mais uma vez, nos encontrarmos, mesmo que remoto, né, seu Pereira? Então, eu queria começar falando da nossa trilha de produtos relacionados à HCM, que é com relação ao RP, né, que é relacionado ao RH. Então, aqui a gente tem uma trilha completa para qualquer tipo de controle e gerenciamento, começando aqui com planejamento pessoal, gestão de recrutamento, medicina do trabalho, admissão digital, os benefícios, a segurança do trabalho, os equipamentos de segurança, que são muito importantes, todo o processo de administração pessoal, o treinamento LMS, a gestão de desempenho, planejamento de carreira, o painel de gestão, o portal de autoatendimento. Até quero fazer um destaque nesse, porque Dávia, seu microfone está fechado. Voltou? Não sei até que momento falhou. Voltou. Vou fazer aqui, retroceder aqui. Então, a gente está vendo aqui a trilha do HCM. Então, planejamento pessoal, recrutamento, gestão de recrutamento, medicina do trabalho, admissão digital, benefícios, segurança do trabalho, os equipamentos dessa segurança do trabalho, todo o processo de administração de pessoal, treinamento LMS, a gestão de desempenho, planejamento de carreira. E aqui eu quero fazer uma ressalva ao painel de gestão, portal de autoatendimento. Nesse contexto que nós estamos vivendo, é muito importante que o próprio funcionário acesse as suas informações. Então, você que não conhece ainda essa tecnologia do painel de gestão, procure a nossa área de relacionamento, porque é muito importante nesse contexto. A tecnologia MODS, gestão de remuneração e o planejamento de sucessão. Então, nós temos toda a trilha de um controle de gerenciamento. E aqui eu gostaria de começar a falar sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é uma lei que veio para contribuir com o respeito, com a privacidade, a intimidade do indivíduo, a liberdade de expressão. Nesse contexto de vida que nós estamos, é muito importante essa lei. Então, essa lei, ela serve com o objetivo de proteger os dados pessoais, né? Como o Elton falou, que ele é muito direcionado aos dados realmente pessoais. E é importante a gente entender que essa lei já está há muito tempo sendo já implantada. Então, é a Lei 13.709 de 2018. Ela vem através de uma derivação da GDPR na União Europeia, que já está em pleno vigor, em pleno funcionamento.
Então, a LGPD, ela vem dessa lei da União Europeia que já está em completamente fase já de maturidade. E a nossa, que entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, agora, a partir de agosto, é que vai começar, a partir da Lei 14.010, é que vai começar a aplicar as penalidades. Né? Então, é agora que nós iremos sentir realmente a intensidade da lei, mas a lei já está aí, ela já está em andamento. E é importante, há quem diga que essa lei não veio para ficar, né? A gente vê os boatos, mas particularmente não acredito nisso. É uma lei que já está aí, veio para ficar. Inclusive, o Ministério Público já entrou com uma ação judicial contra o Serasa para impedir que venda, né, a questão da lista online, da prospecção. Então, e ele fez toda essa ação judicial com base na lei LGPD. Então, assim, as pessoas que não estão colocando assim fé, achando que vai ser uma lei que não vai dar muito certo, eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que vai ser uma lei que realmente vai decolar a todo vapor, apesar que são 84% ainda das empresas ainda não se adequaram. Então, igual a gente costuma deixar as coisas meio para a última hora, mas a gente precisa realmente dar uma atenção com relação a isso, porque vai decolar, já está decolando, né? Há quem diga também que vai ter uma lei específica para pequenas e médias empresas, ainda não tem nada formalizado, a lei é para todas, para qualquer tipo de empresa, então é a mesma lei para pequenas, médias e grandes empresas. Então a lei é a mesma, e enquanto isso não modifica, a gente vai ter que se adequar do jeito que está. A penalidade é a multa, né, de 2% do faturamento até o limite de 50 milhões por infração, e a multa diária, conforme as ações foram sendo abertas e entrado. Então, além dessa penalidade financeira, tem também a questão da imagem. Então, uma empresa que está se preocupando com esse assunto é uma empresa que é bem vista. E tem empresas que não estão mais assim, firmando contrato com empresas que não têm seus processos conforme a lei LGPD. Então, é importante realmente a gente dar uma atenção toda especial com relação à nova lei LGPD. E a quem se aplica? Qualquer pessoa física e jurídica que utilize os seus dados para fins lucrativos. Então, se você tem um negócio e precisa de dados pessoais, é para você. Qualquer pessoa, física e jurídica. E assim, é importante a gente entender que não é nada complicado que a gente já faz na nossa rotina. Né? Então, os dados pessoais são as informações relacionadas à identificação de uma pessoa, que é CPF, RG, CEP, nome, idade, telefone, são dados relacionados à pessoa. A lei, ela coloca um conceito que são dados sensíveis, que são informações mais privadas, né? Que são as informações relacionadas à religião, à cor da pele, à ideologia política, à preferência sexual. Então, são dados que a lei diz que são dados sensíveis. Então, é muito simples, como o Elton falou, não tem nada de muito complicado, não, mas precisa de atenção. E, assim, a estrutura desses dados que a gente já trabalha, que a gente já possui, eles podem ser de duas formas. Meios magnéticos, né, que são os nossos softwares, nossas planilhas, mas também o meio físico. Então, é a sua agenda que está em cima da sua mesa, é o seu arquivo que está na sua sala, às vezes destrancado, às vezes está com acesso para qualquer pessoa, qualquer
meio que tenha as informações relacionadas a dados pessoais. Então, aqui eu quero fazer assim, uma ressalva bem importante, é que não se trata de sistema apenas. Então, está muito mais ligado ao processo, o sistema é apenas um pedacinho. Então, não está muito ligado a um sistema, a solução não está, toda a sua solução para adequar a LGPD não está em um sistema, porque é muito mais você se adequar ao processo, é você rever os processos, do que somente o sistema. É claro que o sistema é importante, e é por isso que a gente está aqui hoje, para você entender que nosso sistema, o sistema que você utiliza, já está adequado, mas eu quero abrir a sua visão de que não é só sistema, é também o processo, porque qualquer informação para a lei, ela é relevante. Até a que está ali na sua gaveta, a que está em cima da sua mesa, enfim, qualquer uma. E aqui eu quero mostrar agora, é só em um slide, assim, esse slide é o nosso slide-chave, que eu vou fazer um resumo do que é essa lei. Então, o que é que ela contempla? Então, assim, o nosso objetivo é ser mais sucinto, sintético, para que você entenda. Então, a lei, ela começa com a coleta de dados. Então, se você coleta dados pessoais de alguém, você precisa identificar qual é a finalidade que você está coletando esses dados. Isso para a lei é extremamente importante. Então, você precisa se adequar a essa nova visão, a esse novo processo, de que se você está coletando dados pessoais de alguém, você precisa deixar bem claro qual é a finalidade disso, tá? E aí vem o outro ponto de atividade. Tá, beleza, você coletou os dados pessoais de alguém porque você tem um interesse financeiro com relação a isso e você precisa processar esses dados. A lei lhe pede que você sistematize esse processamento. A lei lhe pede que você deixe muito claro como é que esse processamento vai ser feito. Então, tudo tem que estar muito claro, tem que estar muito organizado, tem que estar muito documentado também, porque vocês vão ver que a qualquer momento o dono do dado ele vai interagir no seu processo. Ele vai meio que se meter aí nesse processo. Então, é muito importante a organização processual. E aí vem a transferência. Então, a lei, ele diz que a cadeia, né, desses dados, ou seja, eu pego os dados pessoais, mas por algum motivo, porque eu preciso transferir os dados pessoais até para outra pessoa jurídica, para outra pessoa física, para completar a minha atividade, mas essa transferência, essa cadeia de responsabilidade, ela também precisa ser muito bem documentada. Então, vocês estão vendo aí que a trilha desses dados, ela é toda monitorada. Então, todo o monitoramento desses dados precisa acontecer. Então, essa transferência também precisa estar muito bem organizada. Aí a gente vem para o armazenamento, que o armazenamento, a lei diz que nós precisamos ter as melhores práticas para que esse armazenamento aconteça de uma forma segura, porque os dados pessoais de outras pessoas estão sendo armazenados por você e você tem responsabilidade com relação a isso. Então, esse armazenamento precisa estar adequado, precisa ter processos de segurança e também precisa ter livre acesso. A gente vai ver que o titular precisa ter acesso a esses dados que estão armazenados dentro do seu controle. Então, essa trilha aí, ela é extremamente importante. E agora a gente vem o término desse armazenamento. Então, a lei, ela prevê que você precisa identificar por quanto tempo esse armazenamento vai ser necessário. É claro que a lei LGPD não sobrepõe as leis tributárias que já existem. Então, é claro que, se a gente tem colaboradores, esse armazenamento vai ser conforme a previsão da lei. Mas, para as informações de dados pessoais que não estão cobertos com uma outra lei, esse armazenamento precisa ter
data marcada para a sua finalidade cumprir o objetivo, pronto. Então, é muito importante também esse acompanhamento dessa trilha. E, por fim, o descarte, né, do certificado, e a gente precisa ter todo o procedimento de que aquele dado foi descartado e que a gente não tem mais aquelas informações dentro do nosso banco de dados. Então, essa trilha é o resumo do que é que a lei lhe solicita. O que é que nós precisamos atender, que você vê que é processual, que é uma trilha de controles processuais. Agora, eu vou mostrar algo que é muito importante também, que são os personagens. Quais são os personagens que compõem essa lei LGPD? Então, a gente vai conhecer o primeiro personagem. O primeiro personagem é o titular, é o dono dos dados, é quem vai lhe proporcionar os seus dados para você atingir a sua finalidade. E aí, o que é que esse titular tem direito? De uma forma assim bem resumida, ele tem direito de ficar sabendo qual é a finalidade que você está solicitando esses dados. Então, qual é a finalidade? Ele tem todo o direito também de autorizar a utilização desses dados. A gente, hoje em dia, onde a gente vai, a gente encontra agora, né, as permissões. Você autoriza, está autorizando um monte de coisa aí, né? Por quê? Porque a lei, ele exige que o titular tenha a ciência e dê essa autorização. A lei também dá o direito ao titular para fazer as correções dos dados que estão incompletos. Então, olha a importância aí da ferramenta, que é isso que a gente vai ver que o nosso sistema tem de uma forma fácil, que é bem simples a utilização, mas a qualquer momento, qualquer titular de dados pode solicitar para você como é que os meus dados cadastrais estão aí no seu banco de dados. E eu posso, como titular, solicitar a alteração desses dados. Assim como eu posso solicitar a exclusão desses dados e anonimização. Eu não quero que... Meus dados precisam estar aí, beleza, eles estão aí, mas eu não quero que eles se tornem públicos, né? Eu quero que eles sejam anônimos. Eles vão estar aí, mas de uma forma camuflada e escondida. Então, esse é o primeiro personagem dessa história que nós estamos vivendo aqui. Agora eu vou mostrar o segundo personagem. O segundo personagem é o controlador. É quem tem o interesse financeiro para que esses dados sejam coletados. E esse controlador, ele tem a responsabilidade de fazer toda essa trilha aqui, tá, gente? Então, o controlador, ele precisa mostrar para os órgãos fiscalizatórios que ele se atentou para todo esse passo a passo que a gente viu aqui. Então, o controlador vai precisar desenhar como é que ele vai aplicar a lei dentro da sua organização. Isso é extremamente necessário. E aí, ele vai fazer algo extremamente importante também. Ele vai designar um encarregado por esses dados. E a gente vai ver esse personagem que vai chegar aí daqui a pouquinho. Então, nós estamos observando aqui que o controlador, ele vai desenhar todo o plano de ação do uso dos dados pessoais dentro da sua organização. Então, é super importante que o controlador tenha ciência da sua responsabilidade, porque já a penalidade já vai começar em agosto. E aqui a gente vai ver mais um personagem, que é o operador. Esse operador, ele vai ter também responsabilidade diante das leis, diante das organizações fiscalizatórias, mas ele vai cumprir o que o controlador designou. Então, ele vai definir, o controlador vai definir e ele vai operar
conforme as orientações do controlador. Mas o operador vai ter a sua responsabilidade também com aqueles dados cadastrais. Então, o operador vai precisar realmente trabalhar com muita responsabilidade. E aí vem um papel também extremamente importante, que é esse personagem, que é o encarregado, que é o DPO, que ele vai atuar como um canal de comunicação entre o controlador, entre os titulares e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, essa pessoa vai ser a pessoa que vai estar monitorando essa comunicação. Essa pessoa não precisa ser necessariamente da organização do controlador. Você pode terceirizar esse serviço, sem problema nenhum. Então, mas essa pessoa, ela é necessária. Precisa ter essa figura desse encarregado para atuar como esse canal de comunicação. E aqui vem o órgão, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está aí a todo vapor para fiscalizar, aplicar as sanções e promover ações que estimulem o conhecimento e cumprimento do LGPD, porque o objetivo principal do LGPD é garantir ao cidadão, é garantir à pessoa que a sua privacidade vai ser cumprida. Então, esse é o resumo do que é que a gente precisa atentar e ter o controle. Seria o resumo aí, bem sintético, da LGPD. E agora, a gente vai ver o que é que muda dentro da Senior HCM. Vocês vão ver que é muito simples, não tem nada demais, mas que é importantíssimo para aquele pedacinho que eu mostrei, né? É um pedacinho do processo que vai lhe ajudar e vai lhe fazer atender à legislação. A Senior disponibiliza a identificação e a classificação dos dados pessoais, e isso é muito importante, ainda mais quanto maior o banco de dados de vocês, né, em meios digitais, ele vai identificar o que é sensível e o que não é sensível, porque a lei faz assim, algumas restrições bem com relação a essa parte dos dados sensíveis. Vai te dar a possibilidade de consultar, anonimizar e eliminar, caso necessário, os registros, né, do sistema quando solicitados pelos titulares, então, quando for preciso, e vai te auxiliar no cadastro dos termos de consentimento. Né? A gente já tem essa tecnologia, que é o gerador de relatório, e aí isso também vai facilitar bastante, porque você vai montar conforme o seu segmento, conforme a sua finalidade, os seus termos de consentimento. Então, é muito simples essa informação. Agora, eu que fiz questão de trazer esse fluxo aqui, porque é com relação a recrutamento e seleção, porque é um processo que o colaborador ainda não é funcionário, então não tem uma lei vinculada a esse colaborador. Tem alguém com o microfone aberto, aí está causando um barulhinho. Então, esse processo do recrutamento e seleção é um processo que vocês, controladores, precisam dar uma atenção toda especial, porque aqui a gente está trabalhando com o candidato. Então, o candidato, que é o titular dos dados, né, vai acessar esses dados. Então, é importante que você tenha uma ferramenta que atenda à legislação. Né? São 65 artigos essa lei, tem muita coisa. Então, para cada segmento tem um desafio, tem as implicações. E uma das coisas assim, que é muito importante é essa coisa dos candidatos de emprego. Então, assim, a gente precisa estar com o radar aberto com relação a isso. E eu queria mostrar aqui como é que o sistema ele trata seu processo. Então, o candidato, ele vai chegar lá e vai acessar, né, o currículo web, o portal do candidato. Aí vem a perguntinha, ele já possui um cadastro?
Se sim, ele vai tentar, vai realizar o login. Se não, ele vai fazer um pré-cadastro. Esse pré-cadastro, ele é super importante. Por quê? Porque para esse cadastro ser concluído, ele precisa autorizar. Lembra da finalidade? Lembra que para toda solicitação, o candidato, a pessoa, o titular, ele vai precisar autorizar porque é importante ter essa documentação. E aí ele vai aceitar os termos. Se o candidato não aceitar os termos, ele não vai conseguir completar seu cadastro. E se ele conseguir, ótimo, ele vai completar e dar continuidade ao seu cadastro. Agora, essa observaçãozinha aqui é super importante. Porque a qualquer momento, esse titular, que é esse candidato, poderá solicitar junto à empresa a exclusão dos seus dados e revogar o consentimento. A qualquer momento, ele pode fazer isso. E é importante que seja uma ferramenta de rápido acesso e que faça isso rapidamente. Então, se você ainda não tem esse módulo, é importante você conhecer, não sei, a depender do fluxo aí, da sua dinâmica de contratação. É extremamente importante para atender a LGPD. E aqui eu quero mostrar a telinha do sistema. A telinha do sistema é muito simples, é um executável, tá? Ele não tá... tem até algumas informações dentro do módulo de recrutamento e seleção, que é o relatório de autorização. Mas essas telas que eu vou mostrar para vocês é um executável que tem que ser instalado à parte. Então, você pode solicitar a instalação, porque ele é separado, como o SGU é separado, ele é um executável que é à parte. Então, ele vai trabalhar muito bem a questão da configuração de acesso. Lembra dos personagens? Lembra que o controlador vai delegar quem são os operadores e esses operadores vão estar sendo conhecidos no órgão fiscalizatório. Então, o operador, ele é responsável por esses dados que ele vai operacionalizar. Então, por isso que não é qualquer pessoa que pode acessar isso. Quem são as pessoas que podem acessar? As pessoas que forem delegadas pelo controlador, porque essas pessoas vão estar com seus nomes vinculados a essa responsabilidade. Então, não é algo assim simples, não. Por isso que a Sênior tirou isso de dentro do módulo. É um módulo à parte, justamente por causa dessa responsabilidade de acesso e de informações, tá? Então, essa autorização ela vai ser dada pelo controlador. E essas informações, a depender do titular que lhe peça essas informações, você vai ter toda a facilidade de selecionar quem é o titular que você vai atender. Né? Então, o encarregado vai estar ajudando nessa comunicação, o titular vai te solicitar, eu quero ver meus dados, como é que eles estão cadastrados, e aí você vai, de uma forma bem rápida, puxar esses dados dentro do sistema. E aqui ele vai te dar todas as tabelas que têm vinculação com a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, todas as tabelas que têm dados cadastrais de pessoas, o sistema vai estar disponibilizando com a informação. Esse campo é sensível, né? Então, esses dados cadastrais, trata-se de um dado cadastral sensível. Essa informação dessa tabela, ela tem uma vinculação com alguma informação legal. Então, eu tenho que mostrar, eu tenho que falar para o titular, olha, se você está me solicitando que eu exclua os seus dados, mas eu não posso fazer isso, porque eu tenho obrigações legais a estar apresentando. Então, isso tudo o sistema vai monitorar. Ele vai monitorar também se eu posso anonimizar uma determinada cadastro, conforme solicitado pelo titular. Então, vai depender muito da dinâmica das suas solicitações que vierem dos titulares, né? Então, você vê que não é uma coisa assim, todo mês eu vou fazer isso. Não. É processual. Por isso que eu alerto e reforço
como é importante a estruturação processual da sua organização. Você vê que o sistema não tem nada demais, porque é um pedacinho de um processo que você vai atender. E a tecnologia aí do gerador de relatório, né? Que você vai poder montar um dossiê conforme a sua necessidade e a sua segmento. Bem simples, né? Mas agora eu quero mais uma vez alertar a importância da questão processual, para as sugestões que a gente tem aqui para que você adeque a sua empresa a essa nova lei e esse novo momento que nós estamos vivendo. A primeira coisa é que o seu controlador, o controlador da sua organização, precisa nomear um DPO, um encarregado. Essa pessoa que vai estar ajudando todo esse processo de construção, vai ser aquela pessoa referência, e é extremamente importante. Ah, mas eu não tenho como formar uma pessoa. Não tem problema, você pode terceirizar esse serviço. O DPO da sua empresa pode ser tranquilamente terceirizado, porque é necessário mapear os seus processos. Seus processos precisam estar organizados, mapeados, em fluxo, tudo organizadinho, para você saber qual é o caminho que você vai seguir. E uma coisa super importante nesse mapeamento é a análise dos riscos, dos impactos, conforme a lei LGPD. De repente, o seu segmento não tem problema nenhum, você não trabalha com dados, ótimo, beleza. Você está de boa, mas você precisa mapear quais são os pontos de risco, quais são os pontos que pode gerar problemas. Então, essa visão aqui, dessa análise que a gente precisa desenvolver esse trabalho. E aí vem a parte do planejamento para as adequações. A gente já está atrasado com isso, tá? Porque já era para estar tudo pronto. Já era para estar só mesmo na parte de validação. E a gente vê aqui, se a gente for no Google, a gente vai ver que 84% das empresas ainda não fizeram nem a primeira parte. Não sabe nem quem vai ser o DPO, nem quem vai ser o encarregado para ficar observando esse tipo de assunto. Então, a gente está atrasado, a gente tem que correr com isso, porque é muito trabalho. E esse planejamento é essencial para que a gente faça aquela trilhazinha, né, que a lei organiza, que nos dá como responsabilidade, como dever de casa. Então, esse planejamento é extremamente importante. Aí vem a implantação, que isso aqui também é muito importante, porque não é um trabalho sozinho do DPO. O DPO não vai trabalhar, não vai fazer nada sozinho. É um trabalho em equipe, com toda a empresa junta. É um trabalho que é uma nova cultura. Não é que a gente vai fazer coisas diferentes, a gente vai fazer as mesmas coisas, observando uma segurança de respeito a esses dados, aos donos desses dados. Então, é muito importante isso. E esse processo de implantação, de treinamento, ele é um processo que leva um tempo, né? Por isso que eu digo que a gente está atrasado nesse processo. E, por último, que para mim é o mais desafiador, é a manutenção. Porque, às vezes, a gente está aqui na adrenalina, porque tem que colocar e gerar, aí passa um mês, passa 2, aí não vê nada de diferente, ninguém acionou, ninguém pediu nada, deixa isso para lá. E aí as coisas começam a ficar desorganizadas, tudo de novo, e não tem a sistemática da manutenção. Então, esses 5 passos que a gente te alerta, como controlador, como operador, como colaborador, para vocês ligar todos os alertas, de onde vocês forem, né? Às vezes, você na sua vida, você presta serviço, né? Também
todos os alertas precisam estar ligados, porque é extremamente importante. E nós estamos aqui, Novo Suporte está aqui, para te dar todo o apoio que você precisar. Nós estamos à disposição, nos formando, nos capacitando, para que nós possamos ser esse veículo de ajuda e de estruturação. E agora, vamos para as dúvidas, né? Muitas dúvidas, Patrícia. Você vai me ajudar a responder, tá, gente? Na verdade, só tem uma, que é a Larissa Alves, da Petro Bahia, pergunta. Dávia, quando você fala sobre descarte, é apenas físico, arquivo físico, ou também dados do sistema? Tudo, tudo. A lei diz que se o titular solicitar o descarte e não tiver uma outra lei com relação a isso, você precisa descartar físico, magnético, de tudo. A lei é bem clara com relação a isso. Eu achei que tivesse mais perguntas. Né? Não tem perguntas, mas não tem problema, tá, gente? Se vocês tiverem dúvida, nós estamos à disposição para responder. A gente vai mostrar aqui um e-mail que você pode mandar e você pode esclarecer as suas dúvidas. Então, eu acredito que a gente está num grupo que está tudo certinho, já está tudo implantado, né, Paty? Já está tudo pronto, já a empresa já está assim toda organizada, e isso é muito bom. E aí vocês estão um passo à frente dos outros empresas que a gente vê a estatística que ainda nem começou nada. Temos mais duas perguntas aqui. A Gorete pergunta, como você pode provar ao titular que realizou o descarte? Por isso é que aquela trilhazinha, né, que a gente mostrou, aquele ciclo, ele precisa estar com seus processos bem desenhados e bem evidenciados. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados é justamente para você ter toda essa trilha em aparente. Então, os órgãos fiscalizatórios podem fazer visitas à sua empresa e você vai precisar mostrar todo o passo a passo. Temos mais uma outra pergunta aqui. O Lenival Rodrigues pergunta, esse aplicativo só funciona se tiver o módulo de recrutamento? E a Joilma também levantou a mão para poder fazer uma pergunta. Você responde e depois a Joilma faz, tá? Não. O módulo de recrutamento, eu quis fazer uma ênfase mais assim forte, porque não se trata de colaboradores. Nesse módulo de recrutamento, tem um relatório que é de autorização. Mas esse aplicativo é se você tiver qualquer módulo do HCM, você vai ter como instalar ele. Joilma, pode fazer sua pergunta? Enquanto a Joilma se organiza aí, eu vou fazer uma outra pergunta aqui. O Samuel está perguntando se o material será enviado por e-mail. Vai sim. A Fabiana Brazão pergunta, então, caso alguém solicite a exclusão do seu cadastro admissional no sistema, temos que excluir o cadastro todo? Vai depender do que ela está solicitando. Então, não é colaborador, ele é um candidato, ele está solicitando que você exclua tudo, você vai ter que excluir tudo. Deixa eu ver outra pergunta, só um momento. No caso, a Joilma pergunta, no caso de pessoa jurídica, seremos responsáveis pelos dados pessoais dos responsáveis legais? No caso de pessoa jurídica... No caso de pessoa jurídica, seremos responsáveis pelos dados pessoais dos responsáveis legais? Sim. A lei diz que a gente é responsável por qualquer dado pessoal que transita pela minha empresa. Se eu tenho uma finalidade para atender um interesse financeiro, eu tenho responsabilidade com aqueles dados pessoais, seja lá de quem for. Qualquer um é titular. Não sei se eu respondi. Não sei se é isso mesmo. Se eu entendi bem a pergunta dela. A Fabiana Brazão pergunta, se tivermos um processo trabalhista, não podemos ter um sistema
físico? Como será isso? É isso que eu estou falando. A LGPD, ela não sobrepõe as leis tributárias trabalhistas, tá? Então, se a gente tem as obrigações tributárias, a gente não pode excluir, porque eu tenho uma lei que me diz isso. Mesmo que o funcionário seja demitido, vocês sabem melhor do que eu aí, você tem que guardar as informações dele durante X tempo, justamente porque eles podem entrar com causas trabalhistas e a gente precisa ter tudo guardado. Então, a LGPD não exige que você exclua. Deu para entender? Porque a LGPD não sobrepõe as leis que já existem e já estão em vigor. A Fabiana complementa. Então, cadastro não pode ser excluído, mesmo ele pedindo. Não. Se for um colaborador, se tiver uma lei tributária ou trabalhista dizendo que você precisa guardar aqueles dados, você não pode. Por isso que o sistema tem lá aquela coluna, o que você pode e o que você não pode. O que tem obrigações legais em andamento não pode. A Mary pergunta: esses dados é obrigatório ficar guardado por quanto tempo no sistema? Pronto, aí é a lei trabalhista. Aí vocês sabem até melhor do que eu, né? Porque eu acho que alguns são 5 anos, são 7. Aí é conforme a lei que já está em vigor. O aplicativo tem custo adicional? Que eu Lenival saiba, pergunta. não. Que eu saiba, não. Que eu saiba, já está dentro do contrato. Agora, assim, como eu não sou da área de relacionamento, eu posso ver com a nossa área aqui para confirmar 100% de certeza. Eu tenho 99% de certeza que não. Mas, porque isso já tá, isso é um direito. Se você tem um contrato ativo, você tem direito disso, porque você está atendendo uma lei, é legislação. Pessoal, mais alguma pergunta? Vocês também podem abrir o microfone e fazer a pergunta, porque eu estou percebendo que vocês estão complementando. Tem uma pergunta aqui da Mary. O mapeamento do DPO, como é mesmo o procedimento? Bom, o DPO, o seu controlador vai denominar, vai escolher a pessoa. Pode ser dentro da sua empresa ou você pode terceirizar. E o mapeamento é justamente um trabalho de levantamento de processo. Então, é olhar todo o fluxo da sua empresa, das suas atividades, vai ter que desenhar isso. Tem muitas empresas que já têm isso mapeado. Agora vai pegar isso e vai fazer tudo com os olhos da LGPD. É importante. Essa pergunta é muito importante. Vamos lá. A Fabiana Brazão pergunta: a partir de quando teremos o programa instalado? Como será a programação? Outra pergunta: como temos acesso ao app? Responda sobre o acesso ao app. Bom, o programa instalado, eu vou pedir para todos aqueles que já querem instalar, para já abrir um chamado novo suporte. Então, é executável que a pessoa vai fazer a instalação, não demora, não tem muito impacto, não. Nem precisa parar de trabalhar, porque é uma coisa fora dos seus executáveis aí que está em andamento. Mas pode abrir o chamado, tá, Fabiana? E já solicitar essa instalação. Mais alguma pergunta? O PP, porque ela disse que vai estar disponível. Patrícia vai estar dando todas as orientações. A gente manda um e-mail, né, Paty? E que a gente vai estar dando todo o direcionamento como você vai ter acesso a esse material. Na verdade, eles estão perguntando sobre o app. O PPT desse evento e a gravação será enviado para vocês por e-mail, juntamente com a pesquisa de satisfação. Por gentileza, respondam. Agora, ela está fazendo uma pergunta Do aplicativo. Isso. A gente vai baixar esse aplicativo como a gente faz com a atualização da versão, né? Então, a gente vai mandar um link, você vai baixar esse arquivo e o consultor vai fazer a instalação. É simples. Mais alguma pergunta, gente? Acredito que não, Dávia.
Então, a gente vai só concluir aqui, mostrando para vocês os próximos webinars. Como o Elton falou no início, a gente está com a trilha aqui de desafio de fazer vários webinars no ano. A gente já teve do painel de gestão, o LGPD hoje. O próximo vai ser sobre SaaS, migre para as nuvens, para a nuvem. Depois a gente vai ter em agosto de medicina, segurança e a nova fase do E-Social. E em setembro a gente vai ter o gestão de departamento pessoal. E em outubro, gestão de ponto. O RH do futuro, Colab e Sara em novembro. E só. Novembro é o último. Em dezembro a gente não vai ter, achei que tivesse. E aqui tem algumas considerações. Eu agradeço enormemente a presença de vocês. Eu estou à disposição, se vocês tiverem qualquer... Até a gente trocar figurinha nesse momento assim de início, eu estou à disposição, eu já conheço muito de vocês. E você pode acessar o novo suporte lá no YouTube. E é muito importante a nossa pesquisa de satisfação para a gente melhorar, né? A gente só melhora com as críticas. Isso é muito importante para a gente. E a gente tem aqui esse e-mail, que eu estou deixando aqui na tela, que é coordenação_gd@uniontech.com.br, que é o e-mail que vocês podem fazer para qualquer tipo de dúvidas e solicitações. Acho que chegou aqui com relação ao custo. Não foi? Desculpa, perdi a resposta. Eu tenho 99% de certeza que não, porque é para atender a legislação. Agora, eu peço que vocês abram um chamado no novo suporte e a gente vai estar direcionando. Porque para vocês atenderem à legislação do LGPD, vocês precisam desse executável. Então, se vocês têm contrato de manutenção ativo, vocês vão estar dentro do contrato. O executável você já tem direito. O que pode acontecer é se você quiser um serviço de acompanhamento com um consultor para mapear as tabelas, que assim nem é bem didático. Vocês viram lá na tela que é muito fácil. Tem muito mistério não. Muito obrigada, então, pela presença de vocês mais uma vez. Tudo de bom, a gente conseguiu aí bater a meta do nosso tempo. Tchau, tchau. Ótimo dia para todos.